Por muito tempo, ensinar surdos foi uma tarefa difícil, tudo por conta dos problemas de comunicação entre professores e alunos com deficiência auditiva. Em Maputo, existem apenas 2 escolas que ensinam em língua de sinais, todas elas primárias. Depois deste nível, os alunos são inseridos em turmas especiais ou inclusivas, mas as aulas são orais, o que dificulta a percepção. As dificuldades para os alunos surdos aumentam com a pandemia da Covid-19, que impôs a introdução de aulas televisivas e online, tal como explica Degrácio José, aluno surdo. Dão o programa Telescola na televisão. Existe lá um intérprete, mas a janela é pequena, não ajuda. Tento acompanhar as aulas, escrever alguma coisa, mas muita coisa passa sem eu perceber. E como tem sido a resolução de tarefas? É difícil eu exercitar sozinho em casa. Tem sido muito difícil. Quando explicam, tento fazer, mas sozinho fica difícil. Esta não é uma realidade exclusiva de Degrácio José. É sim uma verdade vivida pelos alunos com deficiência auditiva na cidade de Maputo. Em muitos casos, eles acedem ao material apenas porque os professores recomendam, mas não entendem nada do seu conteúdo. Quando começou a pandemia, mandaram ficar em casa e os professores usavam o WhatsApp para enviar a matéria. Era cansativo porque era muita matéria e testes. Eu baixava e não conseguia responder, ficava confuso. Eu pedia à minha irmã para me ajudar e ela apoiava-me, mas mesmo assim não era fácil. Na televisão a janelinha é pequena e aparecem muitos textos. Eu não consigo perceber. A interpretação é rápida. Não, mas a pessoa está lá a explicar, mas eu não percebo. Para matemática, outra disciplina, para o professor que fala oralmente, eu não consigo perceber nada de tudo que é feito, como para matemática. Português tudo bem, mas física, outras disciplinas não. Eu quero estudar sim, mas acabo parando por essa razão. As televisões e os intérpretes que estão lá dificilmente podemos ver por causa do tamanho. Se nós temos uma TV pequena, então se o tamanho fosse mais ou menos 50% da tela seria melhor. O teste, o professor só manda para fazer, tudo bem. Se tem algo para fazer, eu faço. Peço a minha amiga que é para explicar um pouco. Na escola ou em casa, é sempre indispensável a presença de uma terceira pessoa para ajudar um surdo a entender a matéria. Tenho uma amiga aqui, então eu preparo-me, vou para lá, é uma vizinha, peço a ela, então uma e outra palavra ela explica, mas também não tem sido fácil para ela. Então, uma e outra palavra ela explica e para minha mãe é difícil, ela está muito ocupada, ela vai trabalhar, para meu tio, todos está a ser difícil, mas com essa minha amiga... Tem sido fácil, temos algumas dificuldades em algumas disciplinas, tipo matemática, química. É um pouco difícil de explicar para eles, porque eu também não aprendi toda a língua de sinal para poder explicar para eles, mas tenho dado tudo possível, né? Faço de tudo para poder ensinar, ajudar a ele. Até quando dão os trabalhos, pedimos aos nossos tios para ajudar, mas não se torna fácil porque eles também não conseguem explicar. Só vai resolver os exercícios e vai dar para ele. Ele vai apresentar. Então lá não estarão a avaliar a mente dele. Então não se torna fácil.
O Departamento de Educação Especial do Ministério da Saúde e Desenvolvimento Humano reconhece a situação, tal como revela Maria Luísa, chefe do departamento. Mas sabemos da dificuldade que os alunos surdos têm quando levam as fichas para casa e os pais não têm como explicar porque não conhecem a língua de sinais. Então, temos consciência das dificuldades que enfrentamos. Esse assunto ainda está em discussão, é um assunto que não está fechado. E que soluções o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano avança para estes problemas? Na Jusina temos turmas inclusivas e temos turmas especiais. Os alunos que estão no segundo ciclo estão em turma na 12ª classe. Não dava para formar turmas especiais. Então temos turmas inclusivas na 12ª classe. O primeiro ciclo tem intérpretes de língua de sinais. Trabalhamos, mas foi pouco tempo, que era para ver a relação intérprete-professor, intérprete com conhecimento, se os sinais que estão a usar são os que mais ou menos a comunidade surda padronizou, né? Que são a uso por todas as pessoas com deficiência auditiva, e como é que o aluno tem acesso a essa informação que o professor, que o intérprete está a passar. Temos alguns desafios, mas já tínhamos começado a interagir com os intérpretes, porque há uma grande dificuldade, que há um desafio nas escolas por onde passamos, porque precisamos de apetrechar as escolas com materiais que facilitem o processo de ensino-aprendizagem. Neste momento, o intérprete está lá como facilitador, né, do processo de ensino-aprendizagem, mas há outros materiais que precisamos de alocar às escolas. E quais são esses materiais? Um deles, por exemplo, é que tem que ter um data show, com um computador, um laptop para projetar a matéria no quadro, ter um raio laser em que o professor vai passando o raio ou o cursor ali em cada palavra e o intérprete vai fazendo a interpretação naquela hora. Se ele está ao lado do sítio onde se está a projetar, é possível visualizar o intérprete e visualizar a palavra. Mas enquanto os materiais não chegam, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano desdobra-se na busca de alternativas para que os alunos com deficiência auditiva não sejam prejudicados durante a pandemia, tal como garante Maria Luísa. Temos umas videoaulas em língua de sinais, como está a sugerir, que tem voz, que é para os alunos com deficiência intelectual terem acesso àquelas aulas, porque aquelas aulas já foram adaptadas. Tivemos a colaboração dos professores das escolas especiais para adaptar essas aulas. Quanto aos alunos com deficiência visual, nós pensávamos que, como eles ouvem, que alguns têm acesso aos materiais dados na escola, as aulas de rádio e da televisão, eles iam aproveitar a parte, a explicação, porque a explicação é feita com uso de voz.